Os efeitos geopolíticos da guerra na Ucrânia ultrapassaram muitas fronteiras e chegaram à Venezuela. O país latino-americano, que é dono da maior reserva de petróleo do mundo, pode ter relevância em duas frentes, seja como fornecedor de petróleo ao Ocidente ou participando de novas iniciativas econômicas lideradas pela Rússia e pela China. Desde o início do conflito entre Moscou e Kiev, os Estados Unidos e a Europa buscam alternativas para suprir parte da demanda por combustíveis que foi afetada pela interrupção no fornecimento do petróleo e do gás russos. A necessidade já fez com que delegações estadunidenses visitassem Caracas 2 vezes desde o início do ano, para se reunir com membros do governo de Nicolás Maduro. Após o primeiro encontro, que ocorreu em março, algumas sanções petroleiras foram suspensas. Além disso, durante a última cúpula do G7, que ocorreu na Alemanha entre os dias 26 e 28 de junho, representantes do governo da França citaram a necessidade de reincorporar o petróleo venezuelano ao mercado internacional. O problema agora seria encontrar saídas para encerrar ou pelo menos aliviar o bloqueio econômico imposto por Washington. El problema es cómo le venden a su opinión pública que después que dijeron que Maduro era lo peor del mundo y que había que derrocarlo y que intentaron invasiones marítimas, invasiones terrestres, agresiones desde Colombia, intentos de asesinato del presidente, intentos de fracturar la Fuerza Armada, fracasaron frente a todo eso, cómo le venden a su opinión pública en un momento electoral que están viniendo a conversar con Venezuela porque necesitan de alguna manera tratar de dar respuesta a la creciente inflación, a la creciente aumento de los precios del combustible y de los alimentos. Por outro lado, há anos Caracas vem costurando acordos com potências euroasiáticas como Rússia, China e Irã, e pode participar de novas iniciativas econômicas lideradas por esses países. Pressionadas por sanções ocidentais, Moscou e Pequim buscam integrar seus sistemas de transações bancárias para fugir da hegemonia do dólar. Além disso, o governo russo busca expandir a utilização de uma bandeira própria de cartões de crédito, projeto que deve contar com a adesão da Venezuela. O desenvolvimento dos planos de integração entre esses países pode criar uma comunidade de sancionados, que deve ser ouvida pelo Ocidente como um bloco. Talvez esse bloco dos sancionados aí, ele possa até vir a surgir, mas os Estados Unidos vai ter que conversar com esse bloco, porque esse bloco é fundamental para colocar aí alguma espécie de fronte, não sei se fronte único, mas pelo menos para garantir aí alguma substituição imediata para esse recurso tão fundamental que a Rússia tem em abundância e que acaba sendo importante para fazer a economia europeia funcionar. Inclusive, eu acho que os Estados Unidos vai ter que conversar com esses países, Venezuela e Irã, se ele quiser, mais uma vez, se apresentar como líder da ordem internacional, como garantidor da estabilidade internacional, não só do ponto de vista da segurança, como do ponto de vista da economia. A aproximação entre a Venezuela e países fora do eixo ocidental não responde apenas aos efeitos da guerra na Ucrânia, mas também à exclusão do país de organismos multilaterais hegemonizados pelos Estados Unidos. Durante a última Cúpula das Américas, que ocorreu em Los Angeles entre os dias 6 e 10 de junho e que excluiu Cuba, Nicarágua e Venezuela, o país deixou evidente seu esforço por criar novas rotas de integração, quando no mesmo período Maduro visitou e assinou acordos com Turquia, Irã, Argélia, Kuwait, Catar e Azerbaijão. Apesar de a recuperação econômica ainda ser tímida e ter sua indústria petroleira longe da capacidade integral de produção, a Venezuela aposta na construção de uma política externa multipolar para superar a crise. Chávez, desde un primer momento, entendió la necesidad de avanzar hacia un mundo multipolar o pluripolar, como lo llamaba él, y el presidente Maduro le ha dado continuidad. O sea, por eso te digo que la importancia de la continuidad. El presidente Maduro ha dado continuidad y esta gira que acaba de hacer se inscribe en esa lógica, en la lógica de romper ese pensamiento colonial que supone que el centro del mundo está en Europa y en Washington. Então, por mais que as estratégias de engajamento internacional sejam diferentes entre Trump e Biden, me parece que ainda assim essas administrações elas compartilham uma visão de mundo, que é a visão de mundo de que talvez a gente esteja frente a uma mudança na ordem internacional que talvez seja inevitável. Para onde essa ordem internacional vai, se vai para uma ordem mais multipolar ou se a gente está diante de uma transição hegemônica, então declínio dos Estados Unidos e subida da China, acho que a gente ainda não tem um diagnóstico, e acho que essas administrações ainda não têm um diagnóstico concreto de como esse futuro vai se apresentar.